Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre como funciona o sistema de iluminação da Unreal 5. Para isso vamos usar o cenário de floresta que estamos montando na série de Landscape. Você não precisa ter assistido os outros vídeos da série para acompanhar esse, mas se você quiser eu vou deixar o link para os outros vídeos em algum lugar da tela. Bom, então vamos direto ao assunto. Entrei aqui no mapa e vocês vão ver que tô com um céu lindo, que tem ciclo de dia e noite e que consigo até controlar o tempo, colocando chuva, neve, tempestade de areia, névoa e vários outros tipos de clima. Isso é um plugin pago, infelizmente. O nome é Ultra Dynamic Sky e eu vou trazer um vídeo futuramente só sobre ele para vocês. Mas me deixa no comentário se isso te interessa mesmo. Então eu vou deletar esse céu para a gente fazer o nosso próprio céu aqui com recursos nativos da engine. E aí agora vocês vão ver que estamos sem iluminação nenhuma. Ficou tudo um breu, não dá para ver nada. Para resolver isso, podemos alterar o View Mode para Unlit. Essa é uma forma de conseguir visualizar nossa cena sem ter que depender da iluminação. E depois, para voltar ao normal, é só a gente mudar aqui de volta para o modo Lit. Bom, vindo aqui para a janela Place Actors, tem uma aba de iluminação. Abrindo ela, tem algumas opções. Por enquanto, vamos focar nessas três: Point Light, Spotlight e Rect Light. Para todas as luzes, o ideal é alterar o Mobility para Movable. A Point Light é uma fonte de luz que emite para todas as direções. É como se fosse uma lâmpada. Ela é ideal para preencher a iluminação em cenários em que a fonte de luz são fracas, como por exemplo, tochas, isqueiros e até luz de fogo, sabe? É bom adicionar uma dessas bem fraquinha para completar alguns cenários. Em Intensity, você pode definir a intensidade do brilho da luz e em Light Color você pode escolher uma cor para ela. Em Source Radius e Source Length, você consegue definir o tamanho da fonte de luz e em Attenuation Radius, você consegue definir quão longe da fonte da luz ela consegue chegar. Em Use Temperature, você pode setar como True se você quiser regular a temperatura da luz. E aqui embaixo, em Temperature, você consegue definir se você quer ela mais fria ou mais quente. Mais fria é mais branca, né? E mais quente ela fica mais amarelada. E quanto maior o valor, mais ela é fria. O Spotlight é uma luz em formato de cone. Ela é ideal para objetos como lanternas ou postes. Aumentando o Attenuation Radius, você consegue alterar a profundidade em que a luz vai alcançar e em Inner e Outer Cone Angle, você consegue alterar a grossura do cone. Quanto mais próximo o valor do inner for do valor do outer, mais a luz vai ser dura. Mas se a diferença entre eles for maior, vai ter uma transição de luz se dissipando suavemente. Já o Rect Light é uma fonte de luz em formato de retângulo. É como se fosse emitida por uma softbox, que são aquelas luzes que os fotógrafos costumam usar em estúdios. Em Source, Widget e Height, você consegue alterar o tamanho do retângulo e em Barn Door Angle e Length, você consegue alterar o tamanho e o ângulo, né, a inclinação, sim, dessa parte de fora do retângulo, que é como se fossem rebatedores de luz. Então eles servem para você direcionar a luz que está saindo do retângulo, sabe? Bom, essas são as luzes principais. Agora vamos falar sobre o céu. E aí podemos começar pela Directional Light, que é uma fonte de luz vindo de uma fonte infinitamente longe, como se fosse o Sol. Ele não tem muito segredo além dos settings que já vimos antes. Além deles, tem o Source Angle, que aumenta ou diminui o tamanho da fonte de luz, mas só vai dar para ver ele quando a gente conseguir renderizar o Sol, então já vamos ver isso. A posição dele não faz diferença, mas a rotação dita a direção que a luz está vindo. O interessante é que você pode usar o atalho Ctrl L para alterar a posição dessa fonte de luz com mais facilidade, ou seja, você consegue alterar de forma mais rápida e fácil essa direção da luz. Agora vamos adicionar um componente chamado Sky Atmosphere, que é o desenho do céu em si. Ele gerencia a cor e o desenho do céu e o brilho do horizonte também. Agora conseguimos ver o efeito de Source Angle do Directional Light que vimos antes, porque o Sol já está renderizado, né? Então eu vou alterar aqui e vocês vão ver que quanto maior esse tamanho, mais o nosso Sol fica grande, né? Isso aqui é interessante principalmente se você quiser fazer uma lua, por exemplo. Bom, então o Ground Radius é a altitude do Sol em relação ao centro da tela, mas esse valor influi o tamanho do planeta. Então não é como se fosse o caso de pontos específicos em relação ao centro da Terra, como o Monte Everest
ou a Fossa das Marianas, sabe? Em outras palavras, ele aumenta a distância que a luz precisa percorrer na horizontal. Isso pode dar um efeito mais esfumaçado no horizonte, ou seja, um valor mais alto não te deixa mais próximo do fim da atmosfera, mas um valor mais alto vai dissipar as nuvens, por exemplo, porque elas vão ter mais espaço para se espalhar. O atmosphere height é a altura da atmosfera em relação ao solo. Lembrando que quanto mais próximo do fim da atmosfera, mais o ar é rarefeito. E por isso, menos luz vai se dissipar refletindo nas moléculas de ar. Então a cor vai ficar mais vibrante e pura. Agora vamos adicionar o skylight. Esse cara não tem muito o que a gente configurar. Ele lida com como a luz se espalha pelo cenário. Então ele vai lidar muito assim com reflexo e com interseção de luzes, sabe? Ele vai afetar mais as sombras, principalmente. Então você vai perceber que se eu desativar esse componente, as sombras vão ficar mais escuras e mais puras, né? E se aumentar a intensidade, aqui intensity do skylight, o cenário vai perdendo contraste, ficando com a cor mais lavada, porque as sombras vão ficando muito claras. O próximo componente é o Volumetric Cloud. Ele é responsável por renderizar as nuvens do nosso céu. Importante saber que elas são volumes 3D mesmo, e não imagens estáticas. Então a luz passa por elas e elas projetam sombras. Também não tem muita configuração para fazer aqui, mas você pode mexer no Layer Bottom Altitude e no Layer Height para alterar a quantidade e o tamanho das nuvens. O próximo e último componente é o meu favorito, é o Exponential Height Fog. Ele é responsável pela névoa, mas é importante estar presente sempre, porque ele dá a sensação de profundidade no cenário. Sabe quando vemos uma montanha atrás da outra e a mais longe está sempre com cor mais clara? Esse componente ajuda muito nesse efeito, apesar dele não ser o único responsável. Na maior parte dos casos, basta adicionar o componente no cenário e ele já vai fazer um efeito interessante. Mas se você realmente quiser uma névoa mesmo, você pode mexer nos settings aqui. Em Fog Density, você aumenta a intensidade da névoa, e em Fog Height Fall Off, se você aumentar, o valor vai deixar a névoa mais próxima do chão. Você pode preencher o Second Fog Data se você quiser intensificar tudo isso. E agora a mágica acontece se você ativar o Volumetric Fog. Aí você pode aumentar a intensidade, aumentando o Scattering Distribution e o Extinction Scale. E em Albedo, você pode alterar a cor da névoa se quiser forçar uma tonalidade, ou até mesmo se você quiser uma cor mais fantasiosa, por exemplo, um rosa ou um verde forte, sabe? Mas para cenários de fantasia mesmo, eu acho que a opção mais legal é a Emissive Color, que aí você pode usar essas cores assim, verde, rosa, como eu falei, para ficar parecendo um cenário de floresta encantada mesmo, porque a névoa vai brilhar. Inclusive, ela vai brilhar na falta de luz também, em cenários noturnos, sabe? Eu acho muito legal essa Emissive Color. Em View Distance, você consegue ajustar o quanto essa névoa vai atrapalhar na visão de longe do player. Em Start Distance, você consegue colocar a névoa para começar a uma certa distância do player. Isso pode ser interessante em alguns casos também. Near Fade in Distance é basicamente a mesma coisa, mas com uma transição bem mais suave, que às vezes até é imperceptível. Bom, tudo o que vimos até agora funciona muito bem para cenários diurnos, mas como o sol se põe, infelizmente o cenário fica umbreu. Então a gente vai usar o mesmo sol e escurecer as luzes para tentar simular uma lua e uma noite. Mas antes de escurecer, precisamos desativar a compensação de exposição padrão da engine para a luz funcionar corretamente. A Unreal, por default, habilita uma coisa chamada Auto Exposure. Isso simula uma adaptação da luz nos olhos ao entrar em um ambiente mais escuro para continuar enxergando. Mas precisamos desabilitar isso para conseguir trabalhar em ambientes realmente escuros. Para isso, vamos criar um Post-Process Volume. O que é isso? Imagina que ele é tipo um diretor de fotografia dentro do seu jogo e ele vai dirigir todas as câmeras dentro da sua área de atuação. Com isso, você consegue resolver o problema da exposição, adicionar LUTs, corrigir brilho, corrigir cor, adicionar efeitos de bloom, alterar focos de lente e fazer um monte de coisa muito legal. Então, o primeiro que vamos ver aqui é... Vamos em Details e procura por Unbound e seleciona essa caixinha de Infinity Extend. E isso vai fazer com que a área do nosso Post Process Volume seja
o nosso mapa inteiro. Se não tiver isso setado, a gente vai precisar alterar o tamanho desse quadradinho que foi colocado na tela e ele só vai funcionar dentro desse quadradinho, entendeu? Nesse caso aqui a gente quer que funcione no mapa inteiro, então só ativar essa opção. Agora procure por Exposure e em Metering Mode selecione Manual. Sete a opção Apply Physical Camera Exposure como False e ajuste o valor de Exposure Compensation para um valor bem baixo, quanto menor, mais escuro. E aí é questão de testar no seu cenário. Eu coloquei em 0.3. Agora vamos voltar aqui para o céu noturno. E o principal componente que vamos mexer é o Directional Light. Vamos primeiro baixar bastante o valor de Intensity para algo muito baixinho, tipo 0.5. Acho que esse valor mais ou menos fica bom. Agora vamos mudar para uma cor da luz para que ele fique um pouco mais azulado, que é algo bem característico de luz noturna. Eu vou pôr aqui um azul bebê bem clarinho e isso é só para dar um leve toque. Agora o próximo valor interessante aqui é o Source Angle, porque a lua normalmente é mais interessante fazer um círculo maior. Eu gosto de botar algo em torno de 2, mas se você quiser uma lua realmente grande, é só aumentar mais, você pode colocar aqui até 5. Agora, o toque final é ativar Temperature e fazer com que a luz fique bem fria. Então é só colocar o valor máximo. Fica interessante também adicionar um Bloom bem de leve, e para isso é só ligar o Light Shaft Bloom. É só pôr um valorzinho bem baixo, eu vou deixar em 0.2 em Bloom Scale e em Max Bright. E vou colocar 0 em Threshold mesmo. Na cor, eu vou botar um azul bem clarinho, quase branco. E se você quiser fazer mais alguns ajustes finos, você pode entrar no Sky Atmosphere e alterar o Ground Radius e o Atmosphere Height. Lembrando que Atmosphere Height, quanto mais próximo a Terra estiver do fim da atmosfera, né, mais as cores do céu vão ser vibrantes. Então, se você quiser uma noite com aquele azul mais vibrante, vale a pena alterar esse valor aqui. Tá, só que assim, você pode ir mexendo nesses valores todos e você vai notar que ainda assim o cenário, principalmente o cenário de floresta, que tem muita árvore, então tem muita sombra, vai ficar muito escuro. Então, uma coisa que dá para fazer para corrigir isso é você ir lá no Skylight e mudar aquela Intensity Scale para um valor um pouco mais alto. Isso ajuda a clarear o nosso cenário, diminuindo o contraste das sombras. Então, isso é legal porque, assim, normalmente durante a noite, as sombras são realmente menos perceptíveis de qualquer forma. Então, eu acho que isso aqui é uma coisa muito legal para ajudar nos cenários noturnos, sabe? Cara, vamos colocar aqui alguma coisa assim em torno de 30, sabe? Eu acho que tá bom. E vocês vão ver que o cenário continua bem escuro. Se você quiser, você pode clarear mais. Só que a ideia é ficar muito escuro mesmo, porque vão ter outras luzes que vão compor o cenário, que é uma coisa que a gente não tá fazendo aqui, mas vai ter postes, vai ter tochas, vai ter luminárias. Possivelmente o personagem vai estar andando com uma lanterna na mão. Então, normalmente ficar escuro é uma coisa que você realmente quer, sabe? Mas é isso. A gente tem todas essas coisas que a gente viu aqui nessa sessão que ajudam a você a personalizar essa questão de quanto claro e quanto escuro você quer que fique o seu cenário durante a noite. Bom, e você provavelmente percebeu que, assim, por mais que o céu possa ter ficado bem bonito, ele ainda tem um problema bem chato, que é que ele não tem estrela nenhuma. Infelizmente, não tem uma solução simples para fazer isso. E por simples eu falo assim, direto ao ponto, sabe? Então, é uma coisa que precisa ter um pouquinho mais de trabalho. E por isso que é interessante usar plugins como o Ultra Dynamic Sky, né? Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando especificamente como fazer sua própria blueprint para lidar com ciclos de dia e noite. E aí eu posso aprofundar nesse tema de fazer noites com estrelas, por exemplo. Então deixa nos comentários aí se você quiser. Bom, mas pelo menos existe um quebra-galho escondido lá nos confins dos arquivos internos da engine que pode ajudar a montar um cenário noturno com estrelas bem simples. Ele se chama BP Sky Sphere. E tudo indica que ele é uma blueprint legada, provavelmente herdada da época da Unreal Engine 4 e que ficou até hoje, provavelmente por conta de compatibilidade com algumas outras coisas que dependem dele, né? Então você pode copiar essa blueprint para sua pasta principal do projeto, ou você pode fazer uma coisa que eu acho melhor, que é criar uma blueprint nova e herdar dela, que é o que eu vou fazer aqui agora. Uma coisa importante também, que é nunca use a blueprint original se ela estiver nas pastas internas da engine, né? Porque isso vai alterar o arquivo principal e a gente não sabe o que pode ser uma dependência dele, né? Então, você pode acabar sem querer quebrando alguma coisa da engine. Então, vamos lá.
Eu criei aqui uma blueprint redondo dela. E aí eu vou selecionar aqui meu Sky Atmosphere e vou deletar. Ele pode conflitar com essa blueprint, porque as duas criam como se fosse um domo, né? Como se fosse um papel de parede, né? Sei lá. Aqui na nossa blueprint, vamos procurar por Sun Height e vamos diminuir para -1. E pronto. E aí você pode também alterar aqui a intensidade do brilho das estrelas, por exemplo. E é isso, basicamente isso que resolve se você quiser um cenário noturno com estrelas. Não é perfeito, é um quebra-galho. Por exemplo, você não consegue ver a lua, mas isso já é o suficiente para muitos casos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou resetar a nossa iluminação para essa próxima parte. E com isso eu vou aproveitar para mostrar para vocês uma outra janela, né? Todos esses componentes de iluminação atmosférica podem ser encontrados com mais facilidade se você clicar aqui em Windows e depois em Env Light Mixer. Quando você abrir essa janela, é só ir clicando nos botões dos componentes que eles vão sendo adicionados ao cenário. É uma forma mais fácil assim de você já abrir um mapa novo e adicionar na iluminação, tendo a certeza de que você não está esquecendo nada, sabe? Então essa janela aqui é bem útil. Eu deixei para mostrar ela aqui no final, porque eu acho que é interessante saber também onde encontrar ela sem ser por aqui, sabe? Depois de selecionar, você consegue entrar nessa janela aqui também e mexer em todas aquelas configurações que a gente viu antes, né? Fica aí a seu critério. É questão de gosto pessoal, de como você gosta de trabalhar, né? Se você gosta de como a gente já viu até agora, ou se você prefere mexer nessas configurações por essa janela, entendeu? Então, adicionei tudo. E vamos fazer o seguinte agora. Eu vou voltar para nossas configurações de dia normal e vamos aproveitar para ver mais sobre aquele Post-Process Volume que a gente começou a ver lá atrás para alterar a exposição, se lembra? Tem muita coisa legal que pode ser feita aqui. Inclusive tem um vídeo só sobre Color Grading aqui no canal. Eu falo sobre como colocar LUTs. Eu vou deixar o link em algum lugar aqui da tela. Vale a pena dar uma olhada lá. Bom, como dá para fazer muita coisa com esse cara aqui, eu vou focar aqui só em alguns parâmetros bem famosos que podem dar um look bem legal para o seu cenário. E o primeiro deles vai ser o Bloom. Esse efeito é o que faz com que as fontes de luz brilhem além da conta, sabe? Eles ficam parecendo que estão emanando uma aura. Isso fica legal para dar aquela sensação meio de sonho. Ele tem dois métodos, o Standard e o Convolution. O primeiro, o brilho se espalha mais pelo cenário. Já o segundo, o efeito é mais diferente e focado na fonte de luz, e também é um pouco mais pesado. O próximo é o Chromatic Aberration. Ele simula a imperfeição que acontece em lentes de câmeras fotográficas antigas. As cores das bordas dão uma leve separada, formando como se fosse um contorno azul e vermelho nos cantos, sabe? Isso é um recurso bem interessante e muito usado em jogos de terror, quando a sanidade do player está baixa, sabe? E agora tem o Lens Flares, são aqueles polígonos ou pontos de luz que aparecem cruzando a tela quando a câmera se aproxima de uma fonte de luz forte. Sabe quem ama isso? J.J. Abrams. Se você for ver, ele abusa disso nos filmes e principalmente assim para filmes de ficção científica, é um efeito que combina bem, fica bem legal. O Vignette é um negócio bem simples, é um degradê escuro e sutil que fica nas bordas da tela. Em games, esse recurso é muito interessante para indicar o foco em algum objeto. Então, às vezes, por exemplo, o seu player está procurando por um objeto e aí quando a câmera dele passa por um objeto que você quer dar a entender de que é um objeto importante, na hora que ele passa, você dá um leve Vignette ali para o player perceber que ele viu alguma coisa. Isso é um exemplo bobo, né? Mas pode ser usado para algo nesse sentido, assim. Bom, e tem também o Film Grain, que adiciona uma textura de ruído granulado clássico de películas de cinema ou fitas VHS sobre imagens principalmente mais antigas, sabe? É um efeito bem legal, principalmente se você quiser fazer aqueles cenários meio dreamy também, assim, sabe? Meio de sonho. E é bom também para colocar esse efeito se você quiser mostrar que você tá vendo através de uma câmera também, fica bem interessante. Nesse caso, é bom adicionar esse efeito e mais alguns outros também, né? Mas é isso. É um efeito bem legal e eu achei esse efeito bem bonito também. Gente, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de verdade. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários. Não esquece de deixar um like se esse vídeo te ajudou. Se você não é inscrito, considere se inscrever para não perder os próximos vídeos sobre Game Dev. E muito obrigado mesmo. Até a próxima.